Obrigada. Olá, pessoal, como estão? Né? Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Space Habitat Events, né? Muito obrigada aí pelo Júlio, pela seu convite, né? E aceitação do meu abstract. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, não só de um aspecto técnico, porque eu não sou nenhuma engenheira, eu não sou fisicista, agrônoma, não sou nada disso, eu sou jurista. Então, hoje eu vou falar um aspecto um pouquinho mais normativo para vocês, principalmente em relação ao acordo de Artemis, né? E como esse acordo ele pode formar um novo paradigma, principalmente para a questão da sustentabilidade dentro da exploração espacial, porque isso é o próximo passo. O acordo Artemis, inclusive, prevê a implementação de bases lunares, justamente não só para pesquisa, mas também com a possibilidade que a gente possa explorar os recursos naturais lá, principalmente água congelada e o hélio 3, que é muito requisitado aqui como novo combustível verde, né? Então, pessoal, só deixa eu passar aqui. Foi aí no Júlio a passagem? Não, ainda está na primeira tela. Já tá na primeira tela, né? É, Ah, agora foi. agora foi. Maravilha. Ah, beleza. Então, pessoal, eu quero começar aqui trazendo um cenário para vocês sobre a. Não é uma problemática, mas a nova corrida espacial, né? E o vácuo normativo que a gente está tendo em relação a isso. Então, hoje nós temos não só a polarização da corrida espacial, que na década de 60 e 70 era representado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, mas hoje a gente tem vários atores explorando esse meio. Então, nós temos Estados Unidos, Canadá também, China, Japão, Índia, Emirados Árabes. Então, esses novos atores representam mais uma polarização, né? Uma multiplicação de pessoas que estão indo para o espaço, procurando recursos, procurando novas tecnologias espaciais. E não só atores do setor público, né, os estados, mas também gente privada, empresas privadas, a SpaceX, a Blue Origin. A SpaceX já mandou astronautas em suas espaçonaves para a ISS, né, International Space Station. Então a gente vê que não está mais só restrito esses dois. E diante disso, nós temos uma variedade de pessoas, uma variedade de atores em busca de recursos naturais. E o tratado do espaço sideral, o OST, Outer Space Treaty de 87, que regulamenta as atividades espaciais, é a nossa base primordial para a regulamentação, ela não previa tantos desdobramentos. Na época, a gente estava mais preocupada em não se destruir do espaço para a Terra, né, por causa da guerra nuclear e etc. Então, com essa lacuna, principalmente também em relação à exploração de recursos espaciais, o que que se pode fazer? Como é que a gente vai regulamentar isso? Porque o risco de conflito é muito grande, principalmente porque a extração de recursos espaciais representa um investimento muito grande, mas também representa uma lucratividade muito grande. Então, pessoal, uma das alternativas que nós temos é o acordo Artemis. Só para esclarecer que o acordo ele não é um tratado, tá? Isso é muito importante. O tratado ele segue uma situação específica para ser criado. Você tem que ter uma propositura entre os países, tem rodadas de debate. Não é o cenário aqui com o Acordo de Artemis, tá? O Acordo de Artemis ele é um princípio internacional, né, que é liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, propôs, falou, olha, gente, eu tenho aqui uma ideia de exploração, né, de atuação no espaço, inclusive de divisão de informações científicas, né, e de tecnologia científica. Vocês querem aderir a isso, mas não é um tratado. Ele procura, nesse caso, estabelecer uma visão mais comum para a exploração lunar e mais pacífica, segura e sustentável. Pelo menos essa é a ideia básica.
além de poder compartilhar tecnologia e informações, né? Que isso é muito rico dentro do ambiente científico. Então ele meio que funciona como um guia de conduta, mas ele não é um acordo, ok? Então, as pessoas, claro, obviamente, participa quem quer, ele vai ser signatário do acordo, não do tratado, se quiser, e pode sair o momento que quiser, né? Deixa eu só pegar aqui o próximo slide. Então, pessoal, isso acaba gerando uma espécie de tríade, né, que eu quero tratar aqui com vocês, uma tríade conceitual. Primeiro, o marco normativo, que é o Acordo de Artemis, né? Como formador do novo paradigma, ou seja, como um novo meio da gente conseguir explorar o espaço, a própria exploração econômica com os recursos que existem, né, no espaço exterior, que é o equivalente à realidade que a gente está buscando, a gente está desenvolvendo tecnologia para isso, e imperativos de sustentabilidade, que é uma necessidade. Como é que nós vamos explorar o espaço da maneira mais sustentável possível? Então, qual que é a tese aqui a ser defendida? O Acordo de Artemis é um instrumento que busca harmonizar o desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente não está dizendo não para o desenvolvimento econômico, só que a gente quer que ele seja de uma maneira mais sustentável, com a preservação do ambiente espacial operacional, criando um paradigma emergente de governança, né? Então, essa é a ideia aqui por trás. Nós já temos aqui o Acordo de Artemis no o artigo, o artigo 11 no Acordo de Artemis, né, reconhecendo explicitamente a exploração e utilização dos recursos espaciais. Os Estados Unidos fez questão de colocar essa cláusula. Não sejamos ingênuos, esse acordo existe não só para divisão e divulgação e colaboração, né, científica entre as pessoas, mas também para garantir que os Estados Unidos e os outros potências de tecnologia espacial, quando for explorar os recursos, fiquem com eles, né? Então, tem essa pegada aqui por trás, tá? Tem essa situação que não, de propósito, não foi deixado no vácuo. Então, o artigo 11, ele reconhece a exploração e a utilização dos recursos espaciais como uma atividade essencial para a exploração segura e sustentável, tá? Então, aqui a ideia, como é então um princípio muito grande dentro do acordo, é criar uma segurança jurídica para esses investimentos privados. Ok, então se a gente acha que isso é um grande valor dentro do acordo, então como é que nós vamos conseguir explorar isso de uma maneira que incentive as empresas também e que garanta que exista lucratividade, porque não sejamos novamente ingênuos se empresas privadas visam exatamente isso. Então, gente, mas entre todas essas questões de lucro, tudo isso, pelo menos o acordo tentou fazer alguma situação de sustentabilidade, né? Para salvaguardar, inclusive, conflitos, porque quando envolve muito dinheiro, a gente fica assim meio ressabiado, né? Então, qual que são esses protocolos? Primeiro, a transparência operacional. Então, signatários devem divulgar publicamente os seus planos e políticas, né? Nós estamos aqui contando com a colaboração e a boa-fé de todos os participantes para que isso aconteça. Se houver pessoas que estão escondendo, que estão ocultando informações, ela está quebrando a ideia do acordo, né? Então, mas enfim, não dá para descartar essa possibilidade, mas a ideia é ser transparente. A interoperabilidade, que são sistemas de diferentes nações, deve ser capaz de cooperar, evitando ilhas de tecnologia. Isso é fundamental também, é que nem eu disse agora. A ideia do acordo não é criar individualismo, é de criar cooperação. Então, se você tá se o país se a nação está com receio de que de alguma forma vá vazar tecnologia, então não entre no acordo, porque a ideia não seria essa. A preservação do patrimônio, então, proteção de sítios históricos, então, local, por exemplo, de pouso do Apollo 11 e de relevância científica. Aqui tem o debate, né, do que seria um sítio histórico. Ok, o Apollo 11 a gente até entende, mas futuramente o que seriam esses sítios? Então, o primeiro lugar que se construiu uma base lunar, se tornaria depois, eventualmente, um sítio histórico? Ainda tem muito esse debate.
né, que tem que ainda acertar essas arestas. E mitigação de detritos. Então, eles também, o acordo prevê um plano para que se vai fazer com lixo espacial, e o como da exploração das bases lunares, como é que nós vamos fazer isso para que não haja uma poluição atmosférica, né, da superfície lunar ainda maior. Ou então nós temos zonas de segurança, né? Quem conhece um pouco do acordo Artemis já deve ter ouvido falar dessa zona de segurança, e a finalidade não é uma reivindicação de soberania diretamente, porque isso é proibido, tá? Mas é um protocolo de segurança, ou seja, por exemplo, se existe uma área ali que está com receio que haja um vazamento, uma contaminação ou houve um acidente, você pode criar uma área de segurança que nenhum outro estado ou nenhuma outra empresa privada entre provisoriamente a fim de preservar aquela região, tá? Então, a princípio, a ideia é boa. Como nós vamos utilizar isso é que fica daí a pergunta, né? Se não vai ser distorcido nesse sentido. Então, por isso que o acordo de Artemis ele cria um novo paradigma, né? O desafio inicial são as questões da voluntariedade, né? Então, eu quero usar o acordo de Artemis para conseguir suprir certas normas, mas a adesão é voluntária, né? E se um estado não quiser participar dele, né? Se um ator não quiser assinar, como é que fica? Nós já temos essa problemática. A China e a Rússia não participam do acordo de Artemis. Eles entenderam que é uma vantagem muito grande para os Estados Unidos, e que eles estariam em desconcorrência, o que acaba gerando daí novamente uma certa polarização de novo, né? Mas a esperança que nós temos com o acordo de Artemis é que ele vire o que a gente chama dentro do direito de direito consuetudinário internacional. E o que que isso quer dizer? Que é um costume. Ou seja, apesar de não ser um tratado, o acordo gerou uma maneira de se operar constante, regular, e que isso acabou se tornando uma questão costumeira. E que daí isso sim gera uma norma, né? Então a esperança é que, apesar do Artemis não ser uma questão vinculativa, ele se torne, vamos dizer, vinculativa nas questões paralelas, quando ele se tornar uma questão costumeira. Essa é a expectativa. Ele se torna o que a gente chama de uma jurisprudência operacional dentro do direito. Ou seja, de tanto que a gente repete, nós vamos criar essa norma, mesmo que ela não esteja escrita, fundamentalmente, tá? Indo aqui já pro. Opa. Indo aqui para as nossas críticas, porque nem tudo é flores, né, pessoal? Nem tudo é perfeito. Então, quais são os nossos desafios futuros? A falta de adesão universal, né? Principalmente de potências como a China e que a Rússia, que eu comentei, então acaba não sendo uma coisa globalizante geral, o que torna difícil você criar essa questão costumeira, né? E difícil daí realmente chancelar a questão do paradigma, né? Da maneira de se operar no espaço, com o Acordo Artemis. Também mecanismos de fiscalização. Então, como monitorar e fiscalizar o cumprimento? Não há uma polícia espacial, por assim dizer, né? E essa, inclusive, é uma das diretrizes da minha tese de doutoramento, né? Como é que nós vamos fiscalizar essas situações no espaço? E resolução de litígios, qual é a forma e o processo para resolver essas disputas? Hoje nós utilizamos a arbitragem, mas não sabemos até que ponto isso vai ser possível, né? A colaboração, porque a arbitragem depende de colaboração e depende também das partes quererem aderir à arbitragem. Então temos aí mais uma vez voltamos para a questão da colaboração. E risco de fragmentação, então possibilidade de surgir novos blocos concorrentes com regras diferentes, que pode ser que aconteça com relação à China e à Rússia, né? Enfim, opa. Ah, e por fim a nossa conclusão, pessoal. Perdão aqui que eu tive uma dificuldade técnica no meu computador. Então, para concluir aqui, para um fechamento. Então, esse aqui é um momento decisivo. O acordo, ele representa um paradigma emergente,
mais concreto para governar a nova corrida espacial, até porque ele visa muito essa questão da exploração de recursos, o que muitos estados e empresas privadas gostam bastante. E eles buscam um equilíbrio delicado entre a inovação comercial e a sustentabilidade a longo prazo. E eu espero que realmente funcione isso. E o seu sucesso em catalisar normas consuetudinárias definirá o caráter da economia lunar. E eu deixo vocês com uma pergunta final. Será a era lunar marcada pela cooperação e gestão responsável ou pela competição desregulada e esgotamento de recursos? Os acordos Artemis são as nossas melhores apostas para uma primeira opção. Então é isso, pessoal. Agradeço demais aí a participação de vocês. Eu deixo aqui meu contato, caso queiram tirar dúvidas ou, né, debater sobre algum outro assunto, fiquem à vontade para me procurar. Muito obrigada.